Olá pessoal, nós temos hoje para responder aí várias perguntas sobre o mesmo assunto, mas eu vou procurar englobar tudo para que as pessoas possam entender tudo que eu vou falar aqui. É um assunto extremamente difícil para muitos engolir, para outros é fácil entender, para outros vai ser esclarecedor, para outros é uma revelação. Porque muita gente tem medo desse assunto, ou não conhece ele, então muitos erram porque não conhecem a verdade, até os mesmos que às vezes estão fazendo de forma errada, porque foram ensinados errado, mas é bom que seja esclarecido pela questão espiritual e a questão natural das coisas, o que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos falar sobre dízimo e oferta, de onde surgiu, por que surgiu, essas coisas todas aí, por que chegou a esse ponto aqui, de criar briga, intriga e fazer com que as pessoas desviem até do propósito de Deus por causa disso e acaba no fim não crescendo, não tendo nada na vida por causa disso. Não entende o que é isso. Mas eu quero começar falando lá de trás, quando na descendência de Jacó, Deus, quando dividiu as tribos, ele dividiu as tribos de 12 tribos, né? Os filhos de Jacó, que foram considerados 12 tribos, e no meio dessa tribo aí tinha a tribo de Levi. Então eram pessoas que guerreavam, aquelas coisas todas, como também tinha de Judá. Mas o passar do tempo, essas tribos foram, tanto Levi, ele era uma pessoa que biblicamente ele foi considerado uma pessoa fiel a Deus, mesmo que uma turma dele era de guerra, e como Judá também foi calmo e ao mesmo tempo outra parte de guerra, então descenderam pessoas, gerações de dentro da geração de Levi e de Judá, principalmente de Levi. Mais para frente, no período de Moisés, Deus pediu para que Moisés separasse a turma para poder estar cuidando do tabernáculo, cuidando do povo. E por decisão por parte de Deus foi escolhida a turma de Levi, a descendência de Levi. Então essa descendência de Levi, ela era o povo que cuidava, eram os sacerdotes, os profetas, era essa descendência que foi só separada para isso. Enquanto outra turma, outra parte das tribos, né, das 12 tribos de Jacó, cada um cuidava de uma parte, de regiões, de locais e tudo mais. Eu falei sobre o período das igrejas, vocês podem também conferir isso, mas eles colocaram, o grupo de Levi foi colocado para poder cuidar das coisas espirituais. Então ali se levantou grandes sacerdotes, porque era um povo totalmente separado para Deus, então a função deles era essa em relação ao povo. Então ali tinha profetas, tinha sacerdotes, tinha homens que eram voltados para as questões de Deus, e o tempo foi passando. Moisés ensinou para eles no período como que deveria ser colhido, feito dízimo, como deveria cuidar das ofertas, eles como levitas. Então aquele povo deveria ser cuidado pelas outras tribos por causa dos dízimos e ofertas, e deveriam ser divididos para que eles pudessem ter o mantimento deles. É onde assim eles construíram as casas deles, que era construído, os levitas tinham uma casa, os sacerdotes da época, né, que era separado por Deus, casa chamada Casa do Tesouro. E essa Casa do Tesouro nada mais é do que a casa onde o sacerdote recebia todas as ofertas do povo. Levi foi um homem muito fiel a Deus. Tem várias partes na Bíblia comentando isso. Ele era posturado, ele era fiel em relação ao que foi mandado como mandamento e tudo para ele. Só que acontece que as ofertas dadas a Deus, até nesse período de Levi, no Velho Testamento, era livre. Você sentia desejo de poder dar, eles sentiam desejo e ele fazia aquilo porque tinha aquela liberdade com Deus e sabia que era bom para a terra, para eles prosperarem e tudo mais. Então eles faziam de espontaneidade e as coisas aconteciam. Então, eu não sei Jacó, pai deles, no início de toda a carreira dele de crescimento material, ele propôs a Deus como um propósito pessoal que se Deus estivesse junto com ele em todo o tempo, ele de todo o coração ele faria todo tipo de oferta possível. E assim ele cumpriu. Como Abraão lá atrás também, ele fez algo muito bonito, que foi a questão de tudo que ele ganhou. Ele procurou um sacerdote, Melquisedeque, e colocou tudo aos pés de Melquisedeque, o dízimo, ofereceu a isso.
Então isso é bem bíblico, o pessoal fazia do passado em livre, espontânea vontade de por amor. Só que acontece que o povo de Levi já tinha morrido, então a descendência dele cresceu, e esses sacerdotes começaram a perceber que o povo estava deixando de poder fazer dízimo e ofertas, e fazer aquilo que deveria fazer. Por quê? Porque os próprios ensinamentos deles, ou talvez, eu creio isso, que eles estavam, o povo, ensinando de forma errada. Então, e o povo já estava passando a errar em cima de como fazer dízimo e fazer oferta. Por quê? Aí agora nós vamos entrar rapidinho dentro de um livro, que é o livro de Malaquias. Eu quero que vocês leiam, ele é pequenininho, tem 3 capítulos, mas vocês vão entender no raciocínio que eu vou colocar. As igrejas de hoje, elas falam muito que precisa trazer o dízimo e a oferta à casa do Senhor e tudo mais, para que seja prosperado e repreender o devorador, o migrador e o cortador. Eles falam muito para o povo de hoje fazer isso, porque fala que o povo está errado. Então os pastores, as pessoas que dirigem o trabalho, os líderes religiosos, eles pregam isso dentro das igrejas, que o dízimo tem que ser trazido para que Deus dê prosperidade. Dízimo não dá prosperidade para ninguém. Agora nós vamos chegar lá. Quando Deus levantou o povo de Levi para poder trabalhar, fazer as coisas dele na terra, ensinar pessoas, ajudar pessoas e ser mantido pelos dízimos e oferta e ajudar órfãos, viúvas e tudo mais, que o dinheiro do dízimo é para isso. O dinheiro do dízimo só é para ajudar órfãos, viúvas, presos, necessitados, e o próprio sacerdote que ensina, a família do sacerdote é separada para aquilo. Então, isso é o dízimo. Então o dízimo não foi preparado para prosperar. Dízimo, ele é uma decisão de amor, de conduta, que você sabe que Deus separou um povo para poder fazer as coisas de Deus, então é necessário. Se você não é um sacerdote, então você tem que poder fazer o dízimo para que possa abençoar também a vida do sacerdote e a sua vida também ser abençoada. Mas não quer dizer que o dízimo prospera ninguém, não. Então tem que tomar cuidado. É porque confunde uma coisa, porque as pessoas pararam de poder, não ler, infelizmente as igrejas não lêem o que está escrito no livro de Malaquias, o que está escrito realmente, só lê trechos isolados. Então é preciso que façam um estudo geral do livro de Malaquias e vocês possam perceber, eu quero que vocês leiam, que está escrito assim, que quando o povo, os sacerdotes, os grupos religiosos da época, estava pecando contra Deus, gastando os dinheiro, gastando as ofertas do povo, até as ofertas deles, eles diminuíram ela, pararam, estavam usando para seus bel prazeres, usando para poder, não para aquilo que deveria ser, estava corrompendo, eles estavam já levando para outro lado, construindo coisas para a família, construindo coisas que não deveria, conforme Deus pediu. Deus faz uma reclamação, usa um profeta chamado Malaquias para ir no meio deles, dos sacerdotes, que eram considerados, talvez, se for fazer uma base com os de hoje, seriam os pastores de hoje, que estão errando. Então, quando Deus percebeu que a desobediência desses homens que eram sacerdotes da época, que se consideravam levitas e tudo mais, já tinha passado por cima da ordem de Deus, que era poder fazer correto o uso do dízimo e da oferta do povo e deles mesmos. Mas, por fato deles terem usado erradamente isso, e eles não estavam ouvindo Deus em momento nenhum, e estavam fazendo com que a nação estava sendo prejudicada, porque o povo estava depositando e eles enriquecendo e as coisas acontecendo. Então não é diferente dos dias de hoje, todo mundo está vendo isso. Só que precisou de Deus usar um profeta, um homem dele de outra região, Malaquias, para poder ir no meio deles, dos sacerdotes, e gritar e mostrar a verdade, clarear os olhos deles, mostrando que eles estavam fazendo errado. E mostrando que até o povo que estava junto com eles, que estava sendo ofertante, dizimista lá, também estava fazendo errado. Até inclusive existe uma pergunta dentro do livro de Malaquias, que faz assim: vocês que dão dízimo, dão para Deus da forma errada, dão o menor, o pouco, as ofertas são quase lixo. Mas fala assim que
Um exemplo, se você for diante de um governador, um presidente, um prefeito, você vai dar o melhor para ele. Mas por que então está indo diante de Deus e dando o pior? É isso a pergunta que Deus fez para eles. E Deus também questionou que, poxa, dei tudo para vocês e vocês estão me roubando. Aí eles ainda perguntam para o profeta Malaquias, que estava sendo usado por Deus, por que nós estamos te roubando? Onde nós estamos te roubando? E Deus aonde que fala? Nos dízimos e nas ofertas. Mas dízimos e ofertas estão roubando? Sim, estavam roubando. E eles estavam usando para outras coisas, não estavam usando para as devidas funções, que era poder cuidar das pessoas pobres, a alimentação e a necessidade que tinham. Isso no Velho Testamento, há muito tempo atrás. Então Deus chega e fala para eles, para esse povo, para os sacerdotes, que daria uma chance para eles. Se vocês quiserem me obedecer, então vocês e o povo que vocês ensinaram, volte a mim e pede perdão. Então, para que volte a fazer o dízimo corretamente, não dá bobeira de poder gastar com onde que não deve gastar, porque dízimo não foi feito para poder fazer construções, mas sim tem um porquê dentro do livro de Levítico, porque foi feito dízimo, ensinado dízimo. Então, Deus falou que sararia a terra, sararia eles, abençoaria, abriria janelas espirituais, e isso, a partir daí, a gente consegue ler perfeitamente lá que não era obrigação dar o dízimo, mas nesse período Deus ordenou que fosse uma ordenança para eles, deveria fazer. Se quer vencer, quer mudar, é ordem. Então foi ordem só nesse período, porque mais tarde o dízimo continuou, talvez por um período fizesse certo, mas o tempo passou. O que aconteceu? Veio Jesus, o período de Jesus. Agora é interessante, quando veio Jesus, Jesus já veio num tempo que já existia templo, que as pessoas davam oferta, davam dízimo. Então, ele até observa uma viúva que foi lá e deu o que ela tinha, as únicas moedinhas que ela teve, ela fez de coração, e que hoje ela é um ícone em muitas igrejas de poder falar assim que tem que dar tudo que você tem igual a viúva deu. Então se fazem hoje campanha de Isaac, campanha de Daniel, campanha de Jacó, campanha de tanta coisa. Sabe o que verdadeiramente são as campanhas dentro da igreja? Muita gente não tem coragem de poder falar isso. Eu convivi isso durante 21 anos. Quando uma igreja ela tem necessidade de levantar um valor a mais, acima daquilo que precisa, ou para se manter em algo, um patrimônio muito grande, eles têm que criar uma campanha e trazer o povo em nome de Deus, que vai acontecer alguma coisa. Então fazem propaganda para Deus. Muitas pessoas podem receber alguma coisa, sim, por causa da fé, mas acontece que não é justo. As pessoas continuarem participando dentro de uma campanha. Momento nenhum a Bíblia ensina sobre campanha. Não existe isso. Existe perseverança, mas não campanha. E vocês podem constatar do que eu estou falando. Todas as campanhas existentes na face da terra, dentro das igrejas, são de prosperidade. Prosperidade, para poder se ganhar. O patrimônio daquele local já levantou muito, então faz isso. Mas isso nada mais é para poder acabar de manter aquilo que o ego de um homem, dizendo ser de Deus, montou em uma estrutura. O dízimo é errado? Não, mas a forma de poder pedir ele. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês que entregam dízimo dentro de igrejas, às vezes não sabe por que você faz o dízimo, faz a oferta certinho, mas vê que não prospera, não muda a sua vida. O dízimo, ele é algo muito pessoal. Você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você deposita, que é os 10%. Então, quando você for fazer o dízimo, fique muito atento, porque se o líder lá na frente, ele disser que aquele dízimo, que nós vamos fazer isso, aquilo, em termos materiais, você acabou de poder anular a força espiritual do dízimo. Isso é sério. Então, o dízimo não tem que ser falado por que e para que vai usar. Simplesmente coloca lá. Quando você concorda com aquele líder, quando levanta o envelope ou coloca dentro da salva ou de algum lugar assim parecido, ou sobre o que eles chamam de altar, e ele já criou uma proposta de que vai usar, já está errado no mundo espiritual. O mundo espiritual não recebe.
Por isso que muita gente fracassa e não vê resposta no dízimo, até para. Então, o dízimo, quando as pessoas fazem de coração, que ele é grato a Deus por tudo que dá, a vida dele muda. E dízimo ele não prospera, ele simplesmente, ele por ser algo para Deus como gratidão, Deus ele sempre vai zelar para que todas as coisas ali na tua vida dê certo. Não que te prospere, que dê certo. A oferta já é outra história. A oferta, até bem claro que tem até um trecho escrito assim que quando você dá, bem conhecido, né? Quando com amor você faz, até o sol brilhará. Isso também tem dentro até de provérbios chineses de muito tempo. Quando você faz com amor, você doa com amor, claro que todas as energias espirituais do mundo espiritual vai concordar para poder multiplicar a sua vida as coisas. Então, se você dá o pouco, você vai receber o pouco em multiplicação, dá o muito é o muito. Então, é bem interessante que é muito mais importante a oferta para se multiplicar na vida do que o dízimo. Mas o dízimo é mais importante do que a oferta porque ele cria proteção. O dízimo, pela obediência do dízimo em gratidão a Deus, o mundo espiritual, ele bloqueia sobre a tua vida que faz o dízimo, bloqueia todas as energias negativas que faz você perder algo na vida. Existem pessoas que vão dentro de uma igreja, e a gente já viu muito isso, nosso trabalho voluntário constata isso constantemente, é que quando você vai conversar com uma pessoa para que ela possa doar alguma coisa, simplesmente ela fala, não, eu já dou o dízimo na minha igreja, não, eu já ajudo a minha igreja com dízimo. Então a pessoa já é dona de algum lugar a ponto de poder falar isso, então eu ajudo, eu dou, como obrigação. Se você estiver fazendo dízimo como obrigação, você é um miserável. Não se dá dízimo como obrigação, dá por amor, agradecimento a Deus por Ele ter feito tantas coisas, você está tirando os 10%. Deus não precisa do seu dinheiro, do seu apartamento, nada disso. As campanhas que tiram casa, carro, tudo mais, pedindo em nome de Deus, não façam. Deus não quer nada disso da sua vida. Deus quer a sua fidelidade pelo que você está fazendo com Ele. Dízimo é pessoal igual a salvação. Então não vá nessa não. Hoje os sistemas religiosos induzem as pessoas, quem pode dar tanto, que nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu não sei porque que a justiça ainda não vai em cima desse povo tudo para poder ver o que realmente estão fazendo. Então é bom lembrar que quando lá atrás as pessoas, Abraão foi sobre o monte para poder sacrificar Isaac significa riso. Foi uma vez só, como Jesus também sacrificou uma vez só em favor da gente, em favor da salvação. Então, o que acontece? Quando o dízimo, na realidade, ele salva as suas finanças, ele protege as suas finanças. As ofertas, ela multiplica. É simples de poder entender, ela multiplica. Graças a Deus eu falo que eu tenho recebido muito. Então as pessoas no meio da gente não estão tendo problema, porque todas elas foram explicadas dessa forma. E para você que está ouvindo o vídeo, que vocês aprendam isso dessa forma certa. Então Jesus, voltando lá sobre Jesus também fala sobre o dízimo, que é necessário fazer isso, mas tem que ser de coração. As ofertas também para Deus é para isso também. Mas dá oferta para lugar que só está preocupado em construir templo, de poder fazer livros, construir bíblias, tudo mais, e vender e revender e trocar, para que o homem que seja dirigente tenha uma boa condição financeira, compra tudo, monta o templo, com ar-condicionado e tudo mais. Pensa o valor que é gasto dos dízimos, que era para Deus, e das ofertas que era para poder ser distribuída e dividida com as pessoas que têm necessidade, ajudadas, que é para isso que é o dízimo. Por que não ajuda a construir casas de pessoas que precisam da alimentação? E isso o dízimo permite espiritualmente, dá uma força grande. Mas não, quer se mostrar, quer construir um templo, quer construir algo grande que nem Deus às vezes participa da situação e querem fazer porque as pessoas têm que ir para poder falar que tem que congregar. As pessoas que estão dentro, infelizmente, 90% está esquentando bancos. Mas nós estamos fazendo a obra do Senhor. Não estão fazendo a obra do Senhor. E é bom lembrar sobre isso, sobre a questão de obra, porque lá atrás é muito claro. Deus, Ele fez a obra, o mundo, tudo, e fala que Ele terminou a obra dele em 6 dias e descansou. Depois veio Jesus mostrando a necessidade, o que deveria fazer, o que era obra. Ele era o trabalhador da obra. Depois foi Jesus e deixou a gente
Nós somos a propagação. Então, e a propagação é por palavra, por amor ao próximo, ao Pai. Não é construir locais, não funciona assim, é reunião, é unir, é trazer as pessoas para Deus. Houve há muito tempo atrás, na África, um homem que fez um trabalho muito sério fora das igrejas, nas praças e tudo mais, que ele chegou a levar 9 milhões de pessoas a Deus. E os livros, ele pedia para que as pessoas dessem oferta para produzir mais livros, sustentar ele o que ele estava fazendo, porque ele precisava tirar tempo, 24 horas para isso, e fazer livros. Então tem muita gente que se gaba de estar vendendo livros por aí, livros gospel, livro e tudo mais, mas esse homem espalhou mais de 9 milhões de cópias de livro. Mas infelizmente aconteceu algo que se venderam depois. Isso não foi diferente do período de Levitas, não é diferente do período de agora. Então o livro de Malaquias foi escrito por causa da desobediência dos sacerdotes que estavam ensinando o povo errado, que deveria se redimir, pedir perdão e trazer os dízimos da forma correta. Só que essas coisas desandou de novo até nos tempos de agora, porque os homens que dizem ser sacerdotes, ser pastores, esses homens que dirigentes de trabalhos religiosos hoje, estão fazendo da forma errada. A Bíblia ensina algo legal, que quando Jesus ele caminhou sobre a terra, ele era o próprio trabalho de Deus andando, o próprio ministério. O ministério é o estado de formação, de ordem e poder que estava andando ali. Então o ministério de Jesus tinha isso. Então ele dividiu, ele chamou 12 pessoas para poder ficar com ele. É interessante também que Mateus, ele era um cobrador de impostos quando Deus chamou isso. Acho que o nome dele era Levi também. Chamou ele era cobrador de impostos. Mas quando passou a ficar junto com Jesus já não chamou ele para ser um cobrador de impostos, um tesoureiro. Jesus conhecia o coração dele. Me chamou Judas, que Judas depois, por causa de dinheiro, traiu Jesus. E Judas justamente é o que carregava a bolsa que Jesus ganhava das ofertas dos dízimos que as pessoas traziam aos pés de Jesus. Então Jesus, quando ele fala que ele é Cristo e que todas as pessoas fazem parte, uma igreja completa, que significa reunião de pessoas, o povo dele é considerado como uma igreja, não é o grupinho. Fala que todos nós, como seres humanos, pessoas, somos membros do corpo de Cristo. Hoje, se fosse colocar essas igrejas que são separadas do corpo de Cristo, que dizem que é o corpo de Cristo, e uma não lida com a outra, que está contra a outra, e dizendo que faz parte do corpo de Cristo, cada um seria um corpo desengonçado. Um quer ser a cabeça, outro quer ser os pés, outro quer ser os braços, outro quer ser a mão de Cristo, até a mão de Deus já se coloca sobre isso. Então cada um quer ser uma coisa aí. Então o corpo de Cristo já está todo estranho, bagunçado. Jesus, quando andou sobre a face da terra, que depois que chamou Mateus, que foi um cobrador de imposto, e chamou Judas para poder carregar alforje, que era a capanguinha de dinheiro, as pessoas procuravam Jesus para poder depositar dinheiro, porque Jesus ele próprio que é a igreja, não é interessante, né? O cabeça da igreja. Então todo mundo via via assim. Só que tem um porém. Quem poderia dizer que os sacerdotes do templo, é claro que ficaram com inveja, sentiram invadido quando Jesus apareceu pregando a verdade, ensinando para o povo de tanta bagunça que tinha sido feita e mostrando a verdade, fazendo milagres, vendo que ele colhia valores de dízimo e oferta, como profeta, como sacerdote. Então, os próprios líderes espirituais do templo, que mais tarde mandaram crucificar ele, é claro que viram também que todos queriam que o dízimo e a oferta, eles queriam que fosse levado só no templo, porque eles eram do templo. Mas não aceitavam muito que as pessoas fizesse o dízimo e oferta aos pés de Cristo. Então, Cristo, ele devia ser muito legal você levar o dízimo e oferta nos pés de Jesus, né? E devia ter muita coisa acontecer. Mas ele sempre ensinava, então ele nunca tirou essa questão do dízimo, porque ele foi por parte de Deus colocado isso. Ele era uma forma que Deus, sabia que era uma forma que Deus queria poder multiplicar, abençoar as coisas das pessoas na questão material.
e protegê-las dos ataques das energias espirituais negativas. Como também, mais para frente um pouquinho, é interessante que os próprios, depois a ida de Jesus, os próximos, que a morte e a ressurreição, a ida de Cristo para o céu, ele deixou os seus discípulos, e os seus discípulos continuaram a fazer o mesmo que Cristo fizeram, caminhando, pregando, propagando o Evangelho. Eles não tinham igreja, não tinham local, eles viviam como andantes sobre a face da terra. Então eles caminhavam e as pessoas levavam até eles nos locais que eles ficavam, nas casas que eles paravam para poder ficar, os dízimos e as ofertas para poder terem a vida abençoada. E acontece também que as pessoas sabiam disso e colocavam aos pés deles, eles oravam. Aconteceu também, a gente sabe dessas histórias, você pode ler ela, chegou até pessoas que fizeram venda de uma certa quantidade de terra e esconderam uma parte, depositou outra na frente, nos pés dos discípulos, essas próprias pessoas morreram por causa disso, porque o espiritual estava assistindo, e é uma infidelidade, é um roubo a Deus, e Deus não admite isso. Quando você se propõe, quando é poder fazer o certo, que faça certo. Então, e mais para frente, continuando na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele foi enviado pelo grupo de Pedro para poder fazer os trabalhos dele missionários, embora na Bíblia não existe essa palavra missionário. Ele foi em missões, ele foi levar o Evangelho, a palavra, o que ele aprendeu de Jesus para os outros locais. Mas é interessante uma coisa, Paulo, ele teve um encontro com Jesus pessoal, sozinho, mas quando ele se uniu ao grupo religioso que enviaram ele como missionário, para ele poder cuidar dele financeiramente, com as despesas dele tudo, até que começaram a tomar conta disso. Mas tem um certo momento que Paulo faz uma queixa, que pararam de dar cobertura para ele. A tradução é cobertura original. Então, pararam de dar cobertura financeira, pararam de ajudar, dar mantimento para Paulo. E Paulo faz uma queixa que ele teve que trabalhar, morar 2 anos de aluguel e fazer tendas. Morava na casa de um pessoal que estava morando de aluguel e teve que trabalhar fazendo tendas para poder se manter, para continuar fazendo o que ele tinha a fazer, que era pregar o Evangelho na época. Então, é bem interessante isso, porque a gente precisa de ficar bastante atento em relação a isso, tudo isso que está sendo falado, que é colocado, que é proposto. Cuidado com as campanhas. Isaac significa riso, então ninguém precisa poder fazer campanha novamente de Isaac, campanha de Daniel, campanha de Jacó, nada, em absoluto, campanha nenhuma, não precisa disso. O que precisa é a obediência. Se a mentalidade dos dirigentes espirituais conseguisse, igual no livro de Malaquias, voltar aos seus corações, pedir perdão, se limpar, ensinar o povo a fazer correto, certamente o Pai iria abençoar tudo. Por que muita gente hoje não vê que abriu janelas dos céus? Pouquíssimas pessoas vê que abriu janela dos céus, que Deus abriu, porque os líderes religiosos espirituais de hoje, das igrejas, estão fazendo da mesma forma que fizeram no livro de Malaquias, ensinando o povo a fazer errado. E isso é que é difícil você engolir. E eu sou uma voz que eu não quero me calar sabendo da verdade. Você também pode juntar isso para uma nação melhor. Se nós fizermos isso, muita coisa de novo vai acontecer por parte de Deus, nós vamos conseguir sarar essa terra. Então, não pode deixar que uma pessoa ela crie uma posição como sacerdote, a ponto de vestir um terno, uma gravata, ou vestir alguma roupa que acha que é sacerdote ali, e colocar uma Bíblia debaixo do braço, abrir na frente de pessoas, e achar que recebeu por parte de Deus o comando de pessoas. Não pode isso aí. Então, muitas igrejas estão crescendo financeiramente porque estão ensinando o povo a simplesmente ter e obter. E isso, para a questão espiritual do povo, o povo continua doente. Na hora que o povo precisa da igreja, que está ali dentro, que ele precisa de cura, precisa de libertação, precisa de tudo mais, eles não vão dar. Tem gente que adoece tanto que precisa de médico. É claro que a igreja não vai dar médico para ninguém, porque para eles médico é uma questão que tem que ser curada na fé.
mas nem eles mesmos às vezes são curados pela fé. Tem planos de saúde, vão para médico, fazem exames, fazem tudo, então são bem calçados dentro da sociedade. Então a maioria, 90%, está envolvido com a política, e a política na realidade vai derrubar eles. Então todos aqueles que estão se engrandecendo, pegando, roubando, tirando do povo muito ou pouco, Deus está vendo, o mundo espiritual está vendo, então as consequências todas serão para eles. Então os líderes que estão dirigindo isso, os dízimos e as ofertas deveriam ser usados biblicamente, conforme o Pai quer, para socorrer os pobres, os famintos, as viúvas, os órfãos. O sacerdote, a pessoa que recebe o dízimo e a oferta, pode se manter com aquilo, mas ele não precisa de poder ficar se gabando porque ele comprando coisas no mundo e mostrando que ele pode ter e obter, e isso é sinal de Deus de prosperidade na vida dele. Não é bem por aí. Então é necessário poder entender que falta humildade, falta muita coisa ainda sobre conhecimento e entendimento. As igrejas ensinaram muito, infelizmente a teologia da prosperidade ensina muito a usar tópicos separados e saltados dentro da Bíblia, e acabam, enfim, confundindo a mente das pessoas. No dia que a pessoa começa a descobrir a verdade, texto por texto, ela vai ver montar um quebra-cabeça, ela vai ver que ensinaram errado para ela. Mas essa energia espiritual do sistema religioso acabou, no fim, fazendo com que as pessoas se prejudiquem, porque elas não conhecem a verdade. Ela fica achando que o líder está ali, é o que está correto e foi levantado, e acha que é um ungido de Deus. Nem todos são ungidos de Deus. É bom também lembrar uma coisinha, que o próprio apóstolo Paulo, ele não abriu nenhuma igreja, então não mostra que ele estava recebendo dízimo e oferta. Então, possivelmente ele recebia como discípulo e tudo mais, mas ele não menciona sobre o assunto. Dízimo e oferta é correto, é bom se fazer sobre isso, e quando te chamarem para poder fazer alguma coisa, que você deve fazer isso aqui, tem que dar um valor, ou você tem que ser dizimista, não. O dizimista e o ofertante tem que saber da verdade. Sabendo dessa verdade que foi te falada agora, você vai fazer correto. Então, porque para muitas pessoas, assim, você tirar o dízimo de R$10, que é R$1, é fácil. De R$100, R$10 também. De R$1.000, até que dá para dar R$100, tudo bem. R$10.000, opa, tem R$1.000 para dar aí, ai. Muita gente pensa assim, 1 milhão a 100 mil fica difícil. Então, quanto mais se ganha, mais a pessoa vai ficando com medo. E dízimo é um desprendimento total de gratidão. Você pensa, Deus te dá 100%, você tira 10% para que seja feita as coisas, para a propagação das coisas, das coisas dele, do ensino e tudo mais. O Evangelho, ele realmente é de graça, sempre foi de graça. Mas a forma de propagar ele hoje está custando dinheiro para as pessoas. Por que está custando dinheiro? Porque criaram-se igrejas, criaram-se missões, criaram-se sustento da obra, sustento disso. Se levanta um monumento de prédio, depois tem gasto de água, energia, tudo isso que tem de logística para poder trazer, levar panfletos, envelopes de dízimos e cartas, microfone, aparelhagem de som, músicos, tudo isso, carpete, ar-condicionado, tudo isso, cantina, vai gastar-se muito. E não é assim. Eu não vi até hoje uma pessoa que pegou o dízimo de uma igreja. Eu já fiz isso como trabalho, fiz isso e funciona muito bem. Pegar o valor, saber como multiplicar ele e fazer um banquete para que todas as pessoas que têm a necessidade participem junto, ordenadamente, todo mundo em boa comunhão. Isso deveria estar acontecendo. Então, dízimo e ofertas, para nós, principalmente a oferta que tem vindo, por mais que trabalhe elas, são multiplicadas e tudo mais, mas nós investimos em querer ajudar pessoas que têm necessidades da casa, de uma reforma, ajunta todos unidos ali, vê o que pode fazer. Mas vocês podem abrir na nrfbrasil.com e ver mais certo lá sobre o dízimo, porque lá está mais explicadinho, para você não perder o que está escrito realmente, o que acontece. Esse vídeo é para que você possa estar ouvindo e despertando em relação a isso, e para que não venha fazer errado de hoje para frente, venha fazer certo.
E eu quero que você seja abençoado em relação a isso, que você continue perseverando de poder querer conhecer mais, porque vai ser bom para a tua vida, vai ser bom para a tua família. Veja sobre o que eu coloquei sobre igrejas, aprenda sobre um pouquinho por que nasceu, o que está acontecendo com elas. E você que está do outro lado aí, que não conhece dízimo, que às vezes criticou, que falou tudo mais, eu não julgo você nem te critico também não. Durante muito tempo eu não fazia isso porque eu achava que tudo era um bando de ladrão, que fazia tudo errado e estava destruindo a vida de pessoas, e não era isso que Deus queria. Em partes eu estava certo, como você também está. Em outra parte eu estava errado, como também você está. Então eu passei a fazer a parte certa. Eu gostaria também que você fizesse a parte certa e colha bons resultados na sua vida. E quero só lembrar, para a gente finalizar, que eu falei lá atrás que dízimo não prospera ninguém. A pessoa, quando vai dentro da igreja, que ela dá o dízimo, ela acha que ela vai ser próxima, porque o sistema religioso de Deus ensinou que vai prosperar ela. E na realidade, a pessoa ela vai para dentro da igreja, às vezes a vida dela muda, porque os ensinamentos lá não é um ensinamento do dízimo, é um ensinamento de conduta. Então, hoje, se você muda a sua conduta de uso do dinheiro, uso das finanças, é claro que você vai crescer financeiramente. Mas se você não faz o dízimo, lógico que você não vai conseguir lá na frente ter segurança espiritual para que você não perca nada e a sua velhice seja uma velhice abençoada, uma velhice mais tranquila. Então o dízimo ele assegura também os seus últimos dias de vida e compra para os seus filhos e netos. É muito interessante isso, o mundo espiritual ele faz acumulativos. Não é um título de capitalização, nem um depósito de poupança, mas não é. É uma forma do mundo espiritual te retribuir por aquilo que você faz por amor. Eu não vi ainda uma pessoa que realmente diz que está dentro da igreja, dando dízimo e oferta ali, se tornar um multimilionário. Estão enriquecendo. Mas todas elas que estão enriquecendo, não foi por causa do dízimo, gente. Aprende isso. Foi porque mudou a conduta de pensar como que se usa o dinheiro. Deus, Ele não está no dinheiro. Deus ele não responde o dinheiro. Ele não responde com bens materiais. Ele responde em cima da conduta, da honestidade, da fidelidade, da justiça que você faz em relação ao próximo e à necessidade. E é assim, quanto mais você tem o seu coração desprendido para ofertar e para fazer o dízimo, e você sabe que é para o próximo, que você quer multiplicar e abençoar o próximo, mais as suas finanças, mais aquilo que você tem, aumenta. Então, Deus ele dá, se você quer realmente prosperar na vida e você quer fazer ofertas, Deus dá segundo aquilo que você vai ter necessidade. Se você envolver pessoas, ao crescimento de pessoas, você vai ser uma pessoa próspera. E cada dia mais. Então, aprenda isso e zele por isso. Isso é bíblico. Vá para o livro de Malaquias, leia, perceba isso que eu falei e continue fazendo sobre isso. Depois dos apóstolos de Jesus, não se falou mais sobre dízimo na Bíblia. Por quê? Porque o mundo espiritual sabia que iria se corromper de novo. Os líderes espirituais, por causa da questão financeira, posição social, por questão política, ter o bem para mostrar para todos. Então, o corpo de Cristo hoje está desengonçado diante das igrejas que não se uniram para poder fazer o melhor. Um quer ser líder sobre o outro e ninguém quer ter um líder único e nem muito menos ter o próprio Cristo como líder. Então, ao invés de você seguir o que o cristianismo moderno fala que tem que fazer, segue o que Cristo pediu para que fizesse. Lembra que a igreja de Cristo é você. Não importa se você está dentro da igreja, não interessa, principalmente você que está fora da igreja, que você tem confessado Jesus como único Senhor e Salvador, você faz parte do corpo de Cristo. Você não pode fazer parte do corpo de uma igreja terrena, templo, membro, assinado. Ridículo, às vezes tem igreja que você tem que colocar o seu nome no envelope para você, dizendo que você é dizimista ali. E muitas vezes tem algumas ainda tradicionais, tem logo na entrada próxima de onde
tem um painel onde tem o nome dos inadimplentes. Inadimplentes de dízimo. Infelizmente tem. Gente, tem de tudo. Tem igreja passando cartão de crédito para poder receber dízimo e oferta. Pode parcelar, pode fazer isso. Essas campanhas que dão flor, água, isso e tudo mais, te dão. Na televisão te mostram uma coisa, mas quando você vai lá participar, te cobram. Sutilmente cobram. Porque todos eles têm meta financeira para ser alcançado, para poder fazer algo ao bem comum da entidade. Tá bom? Então, fique esperto, um grande abraço e Deus abençoe.